Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ivan Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje, nós vamos dar assim uma pequena sequência do batismo. A mensagem de hoje é com respeito à vida cristã após o batismo. Como que um cristão, pessoa nova convertida, assim que ela se converte a Cristo, passou por todos os processos, ela é batizada, agora ela precisa ser instruída a andar no caminho do Senhor. Então, precisamos assim orientá-la que o pecado, ele sempre vai nos acompanhar. Não mais dentro de nós, mas ao lado. Esperando uma oportunidade para voltar na sua antiga casa. Porque ele foi expulso do corpo, do coração do homem. Que ele governava o homem através do seu coração. Quando chegou Jesus, expulsou, tirou o demônio que agitava em nosso coração. E vejam que, se nós desprezarmos a palavra de Deus, o pecado está em nossa volta. Ele foi tirado. Mas agora nós temos que vigiar. Porque ele está em derredor de nós, esperando uma oportunidade para voltar na sua antiga casa, aonde ele morava. Então, e Deus sempre, ele colocou o pecado para fora. Agora, ele só entra no homem quando o homem o permite que ele volte. É só desobedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai embora. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo que está em vós. Então nós vemos, se nós entristecemos o Espírito Santo, pecando, aborrecendo a Deus com nossos pecados, com as nossas vaidades, então se o Espírito sai de nós, o Espírito Santo sai de nós, então o diabo foi lançado fora, que nem diz no livro de Lucas, ele volta e vê que a casa está limpa, porque o Espírito Santo saiu, não deixou bagunçar, deixa a casa limpa. Ele vê que a casa está desocupada, o Espírito Santo não mora mais, a casa está limpa, e ele volta lá ao inferno, busca mais 7
7 demônios pior do que ele. E volta para dentro da onde ele morava. Aí o estado daquela pessoa que se desviou permitiu a volta do pecado e do demônios na vida dele. A vida dele fica insuportável. Fica insuportável. Volta 7 demônios, volta uma legião de demônios na vida da pessoa que abandona a obediência da palavra de Deus. Nós vamos fazer essa comparação hoje, nós vamos ver com Israel, nós vamos ver também com Caim, para nós fazermos uma ligação àquilo que Deus fez com nós através do batismo, né? Através da nossa conversão a Cristo Jesus. Então, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos diz assim: Deus falando com Caim, que ele e Abel foram oferecer o culto a Deus, foi oferecer o seu produto, das suas ofertas a Deus. E Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel, digo, e recusou a oferta de Caim. Por que Deus recusou a oferta de Caim? É por causa do estado do coração de Caim. Como assim? Abel, ele deu oferta de todo o coração a Deus. Por isso Deus o aceitou. E Caim? Caim não deu de todo o coração. Ele é assim. Já é hora de dar oferta de Deus. Bom, põe lá os frutos, lá os produtos lá em cima do altar. Ele põe por causa do horário, porque ele estava no horário de servir a Deus, de adorar a Deus. Ele pôs lá por pôr lá só por causa do horário. Que nem muitos crentes que vai para a igreja hoje. Puxa, eu lembrei, hoje é dia de culto. Então eu vou. Não é porque para o Senhor, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa o dia, não importa o horário. Temos que abrirmos ao momento de adoração a Deus. Temos que fazermos de todo o nosso coração. E não foi o que Caim fez. O que aconteceu? Deus rejeitou a oferta dele. Como rejeita de muitos crentes. É por isso que tem inveja na igreja. Que Deus abençoa um e não abençoa o outro. Um vai para a igreja para adorar a Deus. O outro vai para a igreja para ver a cor do vestido da irmã. Para ver que roupa que ela vai para a igreja. Para ver a vida de cada um. Não é para adorar a Deus. Esse tipo de culto, Deus rejeita. Então nós vemos, o culto de Caim foi rejeitado. Mas o de Abel foi aceito por Deus. Deus aprovou a atitude do menino, do rapaz Abel, que com todo o seu coração ofereceu a sua oferta a Deus. Então nós vemos
Louvado seja Deus, que Deus disse para Caim, aborrecido porque Deus recusou aquele culto, com aquele coração maligno, desprezível, que não tinha nenhuma intenção de adoração a Deus. Ficou ali emburrado, cabisbaixo, planejando perseguir o irmão. E Deus ainda foi o aconselhar. Olha a palavra de Deus. Caim, jovem, escute aqui, Caim. Se você tivesse feito o que é certo, você teria sido abençoado. Mas como você agiu mal, e por isso o pecado está na porta. Mas na porta não é na porta de madeira, não. É na porta do coração. O pecado está na porta do coração, esperando uma oportunidade. Ele está ali e está no coração do mundo inteiro. Sim. Está em volta do nosso coração. Não no nosso coração, mas em volta do nosso coração. Como assim? O que ele está fazendo lá? Ele está à porta. À sua espera. Esperando você. Esperando você. Esperando você. Entendeu? À sua espera. O pecado quer dominar. O pecado quer dominar a sua vida. Mas como assim? Então vejam o que a Bíblia, Deus fala aí. O pecado quer dominá-lo, Caim. Mas você precisa vencê-lo. Você precisa recusá-lo. Então nós vemos, quem que alimenta o pecado? É nós que alimentamos ele. É nós que alimentamos eles. Por isso que ele não sai. Enquanto nós o alimentamos, ele fica ali em volta, que nem um cachorro sarnento na porta da nossa casa. Como que se a gente tivesse alimentando aquele cachorro na porta de casa? A gente fica pondo uma comidinha, uma marmitinha para ele ali, uma comidinha, pondo água. Você acha que ele vai embora? Se tem comida, tem água ali para ele. Ele vai ficar eternamente ali na porta de cada casa a quem o alimenta. Eu estou falando do cachorro. E o pecado é a mesma coisa. Você acha que ele vai embora enquanto nós o alimentamos? Então nós vemos, pecar é pecar, santidade é santidade. Um é diferente do outro. Muito bem. Então nós vemos que Jesus, louvado seja Deus, louvado seja isso mesmo. Capítulo 8 de Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 10. Aquela mulher que os judeus estavam procurando uma oportunidade para eles pegar ela em flagrante, adulterando, traindo o marido dela. O marido dela ia trabalhar e ela punha alguém que não era o marido dela dentro da sua cama, em cima da sua cama. E os judeus sabiam disso. Queriam dar um flagra nela e para levar ela para Jesus, para poder não julgar, não era caso dela, mas era para fazer uma astúcia com Jesus. Bom, muito bem, cortando essa parte.
Levaram ela para Jesus e falaram: olha, mestre, pegamos essa mulher em pleno ato de adultério. A lei nos manda nós apedrejá-la, ela e o rapaz. Mas como o covarde fugiu, só deixou ela na fogueira para morrer apedrejada. Não é? Então, levaram ela lá e ela foi julgada. Bom, e Jesus falou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Cortando toda essa parte, agora nós vamos ver o que Jesus falou para ela, livrou ela da morte. Livrou ela da morte. E Jesus perguntou à mulher que ia ser apedrejada. Ela estava ali toda trêmula, nua, não é? Ficou só ela e Jesus, que todos tinham culpa no cartório, e foram embora, porque eles examinaram ele mesmo e viram que não eram dignos de matar alguém apedrejado. E Jesus perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também condeno. Então, veja que Jesus falou para ela, depois de tudo, que a mulher ia embora, antes dela sair, ele disse: vai, e não peques mais, para que não suceda coisas piores para você. Jesus, mas por que ela só teve essa chance? E o Senhor está falando para ela não pecar mais. Sendo que a própria Bíblia diz: mas eu não tenho que perdoar 70 vezes 7, daria 490 vezes. Se ela podia pegar, era mais 489 vezes ainda, porque era a primeira vez ainda. Não, evangelista Eugênio, eu disse para ela não pecar mais. Por quê? Você acha que se esses acusadores dela pegarem ela novamente nessa situação, você acha que eles vão trazer aqui para me julgar? Você não acha que eles vão apedrejar ela lá no mesmo lugar onde ele pegou? Porque a lei lhe dá esse direito para eles. Você acha que eles vão trazer para mim de novo? Pense bem, evangelista Eugênio. Jesus. Por isso que Jesus disse: vai e não peques mais, para que não suceda coisas piores para você. Então, agora entendi por que ele disse: vai e não peques mais. Quando nós saímos do batismo, aquela alegria, glória a Deus, graças a Deus, a gente caminhando fora das águas, a gente ouve aquela voz do céu. Jesus também ouviu isso. Jesus também ouviu. Jesus falando, Deus falando, o Pai falando com João: João, este é o meu filho amado, a quem me dá o prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E vejo que o mesmo que Jesus falou para nós, quando nós estamos saindo das águas: vai e não peques mais. A sua natureza pecaminosa está aqui comigo. Agora você está livre. Não ceda para o pecado. E vá e não
peques mais. Vejam que Deus já colocou o pecado para o lado de fora do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. Então agora temos algumas regras para seguir. Nós temos algumas regras para seguir. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a natureza humana, a natureza pecaminosa, que não andam mais segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, aquela natureza de pecar, não temos mais em nosso corpo, mas segundo o Espírito. E nós vemos o versículo 2 assim, porque a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado, a lei do pecado e da morte. Então nós vemos a palavra de Deus, algumas regras que nós vamos ter que seguir. Até agora, tudo certo. Agora, quando o homem aceita Jesus, batismo, sabe que o homem, ele é trino. Ele é feito de corpo, alma e espírito. Então nós vemos que antes de aceitar Jesus, o espírito do homem está dormindo dentro dele. Ele é um homem liberal. É só a alma e o corpo. Tudo que o corpo quer, a alma é obrigada a fazer. Porque a alma que leva o corpo para todos os lugares. Se a alma sair do seu corpo, você tem que ir embora para o cemitério. Porque não tem mais quem leve o seu corpo para baixo e para cima. Para trabalhar, ou para pecar, ou para fazer o que seja. Não tem mais. Se ela sair do seu corpo, o seu corpo não presta mais para essa terra. Em poucos dias está fedendo. Está apodrecido. Então, a alma, o corpo que ele fica, eu quero, me leve lá no barco, eu quero lá beber uma pinga lá. A alma tem que levar. Me leve agora no prostíbulo. Ela tem que levar. Aonde ele pedir, ele vai. Tudo aquilo que ele quer fazer, aquela natureza pecaminosa que ele quer fazer, ele faz. E a alma tem que levar ele para fazer esse tipo de coisa. Tudo o que ele quer, o corpo quer. Por quê? O corpo e o sangue não vão subir para o céu. Não vão para o céu. É tudo aqui. Então aqui é tudo dele. Aqui é o reino dele. Do corpo. Porque quando Jesus vê, o nosso corpo vai ser transformado em corpo celeste. Então, enquanto nós estamos aqui nesse corpo, e nós estamos dentro de um corpo, a nossa alma é um pássaro que voa,
que anda com a sua gaiola, é o único pássaro que consegue andar bem preso em uma gaiola. É o nosso corpo, é a nossa alma. Entendeu? A alma é o único pássaro que consegue voar com o corpo dentro, preso dentro de uma gaiola. Aonde a alma vai, onde o corpo vai, a alma está junto. Ela tem que estar junto, senão o corpo não chega. Então nós vemos, louvado seja Deus. Enquanto isso, o espírito do homem está dormindo. O corpo faz o que ele bem entende. Então nós vemos, louvado seja Deus, que nós somos trino. Antes de aceitar Jesus, só está em vigor a alma e o corpo. O espírito está dormindo, adormecido dentro do homem. Muito bem. Depois que a pessoa aceita Jesus, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim que ele ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus acorda, desperta o espírito do homem. É onde ele cria a fé. Não é pela alma, é pelo espírito. Ele cria fé em Jesus Cristo. Aí quando ele se batiza, tudo. Agora tem três de vigor: o corpo, a alma e o espírito. Como que diz ali Colossenses, né? Louvado seja Deus. Colossenses, que ele diz: santificai no vosso corpo, alma e espírito. Nos três tem que estar santificado. Muito bem. Continuando aqui na alma e o espírito, você veja que agora nós temos uma regra para seguir. E o nosso mapa é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Tudo que quisermos saber, temos que basear na Bíblia. Tudo na nossa vida tem que ser baseado na Bíblia. Entendeu? Só na Bíblia. Só na Bíblia. Muito bem. Então, nós vemos que a alma e o espírito controlam 5 sentidos, cada um do homem. A alma controla 5 sentidos. O espírito controla outros 5 sentidos. Quais são os sentidos que a alma controla? Quais são? A alma controla a visão, tudo aquilo que nós olhamos, tá? Os olhos levam para dentro do nosso entendimento. Leva para dentro do nosso entendimento. Então a alma que controla os nossos olhos, a nossa visão, ela controla a nossa audição, tudo aquilo que nós ouvimos, que levamos para dentro de nós, através do ouvido. Através do ouvido. É a alma que controla. Ela controla o paladar. Paladar é o sabor, aquilo que nós comemos. Nós sabemos, nós sentimos o paladar do arroz, feijão, de comida, de tudo aquilo que nós comemos, que nós bebemos. Entendeu? Mesmo com os olhos fechados, nós sabemos discernir pelo sabor o que nós estamos comendo. Se nós fecharmos os olhos e pusermos um bocado de arroz doce na nossa boca, esse aqui é arroz doce. Se pôr arroz salgado, esse aqui é arroz salgado. Nós sabemos discernir. Então,
dá para discernir pelo sabor aquilo que a nossa alma domina sobre nós, né? O nosso corpo. Muito bem. O olfato, que é o cheiro, nós sabemos discernir o cheiro. Às vezes o vizinho está fazendo lá um bife tão gostoso e a gente consegue sentir o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso que vem vindo lá da casa do vizinho, né? Aqui na minha casa a gente só come ovo, então a gente vê a diferença, né? Então, quando o vizinho faz um pedaço de carne lá, nossa, que cheiro gostoso que vem vindo aqui. Eu até pensei que é aqui que estava fazendo, né? Mas não é, não. Então nós vemos que o olfato, né, através da percepção que nós percebemos. E se nós sentimos cheiro de carniça também, dá para perceber, né? Dá para a gente ver pelo olfato. Tanto um cheiro, o odor, tanto um como o outro. Né? Tanto de flor como de carniça. Então, é ele que define. Muito bem. E o tato, aquilo que nós pegamos, né? O tato, nós percebemos, né? Nós vemos que Isaac, né? Ele quis apalpar o filho lá, Jacó, para ver se era Esaú mesmo, né? E falou, o peito mesmo, Deus, né? Essa pele de cabra aí, né? Parece Esaú, né? Mas a voz sua parece de Esaú, mas o corpo seu está parecendo a voz está parecendo de Isaac, de Jacó, mas o corpo, o seu tato mesmo, está parecendo de Esaú. Então nós vemos os 5 domínios que a alma tem sobre o corpo humano. É o que nós precisamos aprender, os que são novos convertidos, não é? E o espírito, ele domina o quê? A imaginação, a consciência, isso é o espírito que domina, a memória, o raciocínio e o afeto. Essas 5 situações, quando a pessoa já está em Cristo, uma nova vida, ele começa agora a ter isso no corpo dele. Então, agora, a alma e o espírito é que vão governar o nosso corpo. O nosso corpo não vai fazer mais o que ele quer. Então, a briga agora está entre o corpo, né, e o espírito. O corpo e o espírito. A alma está lá respondendo pelos dois. Então, nós vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: veja bem a briga que vai dar esses dois, a alma e o espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo, e não cumprirei a concupiscência da carne. É o desejo sexual, é o desejo que a pessoa tem com reverência a sexo. Então vejam que agora a briga que vai estar entre a alma e o espírito, um quer uma coisa, um domina uma coisa e outro domina outra. Olha a situação. Porque a carne, o corpo físico, a natureza humana cobiça tudo que é contra o Espírito
de Deus. Tudo aquilo que agrada a carne é contrário à vontade de Deus. Tudo. Tudo. Vamos continuar? E o Espírito de Deus contra tudo que a natureza humana deseja. Um é inimigo do outro. Um não se dá com o outro. Um quer ir para um lugar, outro quer ir para o outro. Olha bem. E o corpo é neutro. Aquele que ganhar, o corpo tem que obedecer. Por exemplo, o espírito quer que o corpo... Porque a alma e o espírito estão dentro do homem. Olha, o espírito fala com o meu corpo. Me leva para a igreja que eu quero lá, tem... Hoje reunião de oração, para nós orarmos, tudo, porque eu preciso de orar e tudo e tal. Veja bem. O corpo... não. Mas você pedir para ele assistir uma partida de futebol, ele quer. Se pedir para ele, para levar ele para ir ver um desfile de carnaval, ele quer. Se for para ele ir andar não sei quantos quilômetros para ver qualquer coisa maligna, ele quer. Ele quer. Mas se for para orar, ele não quer. Ele não quer. E quando vai, se ora 2 minutos, fica reclamando ainda. Acha que o joelho dele está doendo. Nossa, que oração comprida. Já faz 3 minutos que eu estou orando. Aí ele fica reclamando. Fica olhando lá para ver se o pastor não parou de orar. Porque ele não gosta de orar. Corpo nenhum gosta. Mas o espírito necessita. É aquilo que alimenta ele, o espírito. E o que alimenta a carne é o pecado. O que alimenta o corpo físico é o pecado. Um é o contrário do outro. Então nós vemos que, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Um é o contrário do outro. Então há uma briga interna dentro de nós. Oh meu Deus, não sei se eu vou. Puxa, eu podia bem lá, mas eu estou cansado e tudo. Tá? Eu não sei se eu vou. Eu vou sim. O espírito quer ir, mas a carne... não sei se eu vou não. Estou que não aguento. A natureza carnal está... ela prende, ela fica uma briga interna dentro do homem. Então nós vemos, versículo 18, que diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, se você é guiado, anda pelo Espírito, anda em obediência à palavra de Deus. Se você sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Não está debaixo da lei. Depois, nós vamos pegar uma outra oportunidade para falar sobre lei. Existe a lei do casamento. Existe a lei, por exemplo, vamos pôr aqui ficou a lei do pecado. A lei do pecado é a morte. Existe a lei da obediência. Existe a lei, tudo, e olha bem, tudo debaixo da lei. O homem, enquanto ele viver, ele está debaixo da lei. Não importa qual lei que seja, ele está debaixo de uma outra autoridade que se chama lei.
Olha, nós não podemos sair da rua fazendo o que nós queremos. Tem uma lei. Tem uma lei. Com o carro, olha, tem uma lei. Essa rua não pode entrar, que é contramão. É proibido. Essa rua é proibido trafegar com velocidade acima tal. Tem uma lei, tem uma proibição. Tem uma ordem a se seguir. Entendeu? Nós vamos em qualquer consultório médico, qualquer coisa, em silêncio. Aqui entra um de cada vez, só o paciente. Tem uma lei, todo lugar tem uma lei. Então nós vemos que o versículo 18 mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque naturalmente nós somos obedientes. Se eu obedeço, não precisa ninguém vir chamar atenção, me repreender, porque eu estou obedecendo. Eu ando no Espírito de Deus, no Espírito de obediência. Muito bem. Porque as obras da carne, as obras da natureza humana, elas são manifestas, as quais são. Olha quais são as obras da carne. Olha quais são as obras da carne. Eu marquei aqui, separado. Olha bem. A prostituição, que quer dizer a imoralidade sexual. A natureza do pecado humano. Olha bem. A impureza, que é a lasciva. As brigas, que é as inimizades, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião. Olha quanta desunião. A gente liga a internet, é só desunião, é só crentalhada quebrando pau. Um ministério metendo pau no outro. Um chamando mais atenção do que o outro. Olha aí, a desunião. Pega o nome de Cristo e ainda vão fazer essa brigaiada toda. As divisões, né? As invejas, as ambições egoístas, que já falei, né? As bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Então nós vemos agora sobre o amor. O amor, olha bem, sobre o Espírito. O Espírito, olha bem, que produz em nosso corpo, em nossa vida, olha bem, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. O domínio próprio, a pessoa controlada. Ele tem o domínio próprio. Então essa aí é a vida do crente que está iniciando a sua batalha. O pecado vai estar sempre em volta de nós. Eu quero ver no versículo, Hebreus, capítulo 12, de Hebreus, que fala sobre Hebreus 12, capítulo 1, que a Bíblia fala sobre o pecado que está perto, ao nosso redor, que está em volta de nós. Diz aqui, olha, portanto, nós, evangélicos, também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos-nos todos embaraço e o pecado
que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que Deus propôs para cada um de nós, essa carreira, para nós correr, não se ficarmos embaraçados com coisa alguma deste mundo, que vai nos implicar a nossa situação diante de Deus. Para que nós não vamos oferecer um culto a Deus, que nem o culto de Caim. Eu vou na igreja para o pastor me ver. Eu vou na igreja para lá ver que eu estou indo para a igreja. Eu vou para a igreja não para cultuar a Deus, mas é porque eu tenho que ver se eu acho algum emprego lá. Para ver se alguém tem algum emprego para me dar. Eu vou na igreja para falar mal dos outros, falar mal do pastor, falar mal da mulher do pastor, falar mal dos irmãos, pessoas que invejosas. Você viu todo aqui o embaraço, todos os embaraços que tem. Então nós temos que tomarmos cuidado com os novos convertidos. Os crentes mais velhos têm que ser exemplo para os novos convertidos fazer igual vocês fazem. Por isso que nós temos que sermos exemplo na igreja de Cristo. Para os que estão vindo agora, siga os nossos exemplos. Não desses crentes derrotados, mas desses crentes fiéis à palavra de Deus. Então nós somos, louvado seja Deus, servo de Deus, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais no pecado, mas andam na obediência da palavra de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, e nós vamos assim falando pouco a pouco sobre os novos convertidos, como que é servir a Deus de todo o coração, sem nenhum nada para atrapalhar, sem nenhum objetivo para que venha atrapalhar a nossa fé em Cristo Jesus. Então nós vemos a palavra de Deus, e que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.